Olá, amigos do mercado imobiliário, aqui Marcelo Sicoli, corretor de imóveis e analista de mercado em Brasília, falando de Brasília para o mundo, e hoje eu vou fazer uma análise superficial sobre o mercado imobiliário de Balneário Camboriú. Veja aí na sequência. Muito bem, então vou fazer uma análise sobre alguns pontos que me chamaram a atenção numa visita que eu fiz em maio de 2021 para Balneário Camboriú. Tinha ido há 15 anos atrás, voltei recentemente. Em princípio digo que a cidade é fantástica, muito bonita, vale realmente a pena uma visita a Balneário Camboriú, a Florianópolis, que fica também a 80 km de distância. Mas aqui esse vídeo não visa passar informações turísticas, visa na verdade apresentar algumas perguntas, alguns questionamentos sobre o mercado imobiliário de Balneário Camboriú. Muito bem, então como eu falei, em maio de 2021 estive lá na cidade por alguns dias, mais nessa visão de turista. Tem prédios altíssimos, pontos turísticos fantásticos, a estrutura da cidade muito bacana, mas realmente quando eu fui era baixa temporada, então de forma geral o comércio vazio, as ruas não muito cheias, mas deu para ver boa parte dos projetos já implementados e em implementação lá nessa cidade de Santa Catarina. O que me chama a atenção como analista de mercado, como falei aqui de Brasília, realmente prédios de altíssimo padrão, inclusive segundo o índice FIPE-ZAP de abril de 2021, Balneário Camboriú chega a ser o quarto metro quadrado mais caro do Brasil, mais especificamente segundo esse relatório do índice FIPE-ZAP, o primeiro lugar em média seria o Rio de Janeiro, que custaria R$ 9.503 o metro quadrado, São Paulo em segundo lugar, com R$ 9.439 o metro quadrado. Terceiro lugar, Brasília, que é de onde eu estou falando, com metro quadrado em média R$ 8.167, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina, com metro quadrado de R$ 7.878. Tá? Então essa é a média desse índice FIPE-ZAP. Só que na verdade, quando a gente considera imóveis em lançamento, por exemplo, lá em Balneário Camboriú, na Avenida Atlântica, que fica de frente para a Praia Central, que é a principal praia lá da cidade, a gente chega a ver imóveis custando R$ 33.500, até mesmo R$ 35.600 o metro quadrado. Então realmente é muito caro, na minha visão, especialmente por se tratar de uma cidade de praia. E boa parte das pessoas que tem imóveis lá tem esse imóvel só para temporada. Tá? Então vamos lá para a nossa análise. Primeiro ponto é que isso aqui visa ser uma análise rápida, superficial, a gente lançar alguns questionamentos para quem do Brasil inteiro que estiver assistindo, sejam arquitetos, analistas de mercado, o pessoal lá do núcleo de Real Estate da USP, que é um think tank, né, como chamam no inglês, uma análise, um grupo de pesquisa que tem análises muito interessantes, o pessoal lá da Universidade de São Paulo, ou curiosos, etc., que estiverem vendo esse vídeo, por favor, deixem seus comentários, deixem suas perguntas. Se vocês discordam de coisas que eu estou falando, podem comentar também aí na sequência do vídeo. E também não esqueça de assinar o canal e assistir os outros vídeos aqui que tratam sobre mercado imobiliário de forma geral. Tem vídeos que eu falo de arquitetura, gestão condominial, até inclusive já ganhei vários prêmios quando fui síndico, prêmios nacionais e internacionais, e também tem alguns imóveis que eu estou vendendo, tá? Mas esse vídeo em particular, ele não visa ser uma tese de doutorado, inclusive é um tema, o mercado imobiliário mais especificamente de Balneário Camboriú, acaba sendo muito vetorial. Se a gente pega um ponto, a gente pode desenvolver absurdamente, então são pontos rápidos para a gente poder começar uma análise. Bem, esse vídeo ele até vem numa sequência, eu sempre escrevi artigos, fiz consultoria, faço consultoria há muitos anos, inclusive vocês viram a logomarca aí do canal,
que é uma empresa de consultoria que eu trabalho há bastante tempo, fazendo trabalhos para embaixadas, governos, empresas internacionais. Então, eu sempre escrevi artigos sobre mercado imobiliário, gestão de condomínio, nos últimos anos. E agora eu estou começando a fazer vídeos. Em 2011, mais especificamente em julho de 2011, estava bastante na moda aqui no Brasil, brasileiros comprarem imóveis em Miami. Então, julho de 2011. Então, eu escrevi uma análise que é um bom investimento comprar imóveis em Miami. Escrevi esse artigo bem completo, teve bastante repercussão. Até na época tinha muitas imobiliárias norte-americanas vindo aqui para o Brasil, fazendo seus roadshows. Então, muita gente investindo realmente no mercado imobiliário, naturalmente pessoas classe média alta, classe alta. E só a título de curiosidade, vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser ler esse artigo de 10 anos atrás. Mas lá, 10 anos, em julho de 2011, o dólar custava 1,55. Então realmente era muito vantajoso até você cogitar essa possibilidade de comprar um imóvel lá em Miami. Agora, em outubro de 2021, quando eu estou falando, o dólar ele já está custando 5,64. Então realmente 1,55 é um nível de análise, agora 5,64 é outro nível de análise. E a gente falando de investimento puramente, é claro que um imóvel ele tem um custo de oportunidade. Se ele não está alugado, você está tendo despesa com a manutenção do condomínio, às vezes uma luz, uma água que você está pagando. Mas de julho de 2011 a julho de 2021, o dólar teve uma valorização de 337%. Então quem comprou imóveis pequenos, um imóvel lá em Miami, vender agora realmente foi um investimento que praticamente triplicou. Então foi sim, respondendo essa pergunta 10 anos depois, foi um bom investimento comprar imóveis em Miami e na Flórida de forma geral. Muito bem, um ponto 3 aqui, são 13 pontos que eu vou tratar aqui nesse vídeo. O ponto 3 é que além dessa análise que eu estou fazendo aqui sozinho, eu vou fazer entrevistas, vou fazer lives com 2 corretores de imóveis diferentes, já fiz contatos com eles. Então eu quero ter essa visão de alguém que é analista de mercado, trabalha no mercado imobiliário de Brasília, esteve lá em Balneário Camboriú, como eu falei, eu quero conversar com 2 corretores de imóveis. Então na sequência, outros vídeos que eu vou fazer vai ser justamente entrevistas com corretores de imóveis que estão lá com a mão na massa no mercado imobiliário de Balneário Camboriú, que gentilmente vão conversar com a gente aqui do canal. Tá? Muito bem. Então, indo do macro para o micro, como eu sempre gosto de fazer nesses trabalhos de consultoria, a gente começa do mais amplo para ir para o mais restrito. Então, muito bem. O primeiro ponto, naturalmente, para quem está do Brasil afora, o mundo afora está se deparando com esse vídeo aqui pela primeira vez, é a gente não confundir o município de Camboriú com Balneário Camboriú. São 2 cidades diferentes com prefeituras diferentes, tá? A cidade de Camboriú tem 85 mil habitantes e Balneário Camboriú 145 mil habitantes. E inclusive Balneário Camboriú, na época do verão, que é aqui no Brasil final de dezembro, início de janeiro especialmente, a cidade praticamente multiplica-se por 10 a população. Então é mais de 1 milhão de pessoas que estão lá visitando esse balneário. Muito simpático, muito bonito no sul do Brasil. É uma coisa que chama atenção, pelo menos para quem nunca foi, é esse apelido gentil, essa sigla, que é o BC, Balneário Camboriú. Às vezes é muito longo, você está falando sempre Balneário Camboriú, Balneário Camboriú. Então nessas placas muito tradicionais que a gente vê Brasil afora, tem lá eu, coraçãozinho, nome da cidade. Então lá em Balneário Camboriú é eu, coração, BC. Então já está caindo na boca do povo essa questão de você se referir a Balneário Camboriú como BC, e isso facilita também a indústria de artesanatos, de camisetas, etc. E vai na mesma linha de BH, por exemplo, Belo Horizonte, BSB, no caso Brasília, RJ para Rio, SP para São Paulo, ou Sampa, como a gente chama, NY para Nova York, LA para Los Angeles. Então, de forma geral, se você se deparar com a sigla BC, é algo que já está ficando bastante comum lá na cidade, uma referência a Balneário Camboriú. Muito bem. Balneário Camboriú, a título de curiosidade, fica 80 quilômetros de Florianópolis, que é uma cidade muito bacana também. Tem até um condomínio muito interessante lá em Florianópolis, que é o Jurerê Internacional, casas fantásticas, e pra gente aqui do Brasil chama atenção,
praticamente um bairro, não é bem um condomínio, mas um bairro que as casas não têm cerca, mas são casas espetaculares e também caríssimas lá nessa praia que fica em Florianópolis. Então, Balneário Camboriú fica 80 quilômetros de Florianópolis, se você for de ônibus ou de carro. E para quem quiser ir de avião, o destino a forma mais fácil normalmente é ir para o aeroporto de Navegantes, na cidade de Navegantes, que fica a cerca de 16 quilômetros lá de Balneário Camboriú. Então tem essas duas formas de acessar essa cidade. Muito bem. Balneário Camboriú chama atenção, eu estive lá 15 anos atrás, então a cidade mudou radicalmente. Então é uma cidade que tem uma praia muito bonita, mas o que chama atenção é a infraestrutura que foi instalada na cidade, seja pela prefeitura ou atrações turísticas que foram construídas pelo homem. Então no Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade muito bonita, mas tem muitas atrações, vamos dizer assim, naturais, construídas por Deus. E Balneário Camboriú tem várias atrações que têm sido construídas ao longo do tempo. Então tem, além dos prédios fantásticos, que não deixam de ser uma atração turística para quem gosta de arquitetura, engenharia, tem a Big Wheel, que é a roda gigante. Ela foi inaugurada em 10 de dezembro de 2020, 10 de dezembro é meu aniversário a propósito, com o show do Jota Quest. Então é uma atração muito legal, você tem uma vista da cidade bacana, além de embelezar o horizonte da cidade. Tem a passarela da Barra, que liga lá o centro de Balneário Camboriú com o bairro da Barra. Ela foi construída em 2016, é gratuito para subir lá, belíssima essa plataforma. O bairro a Barra é um bairro tradicional da cidade, já com casas normais, prédios normais, digamos uma cidade mais normal, longe desses prédios super luxuosos, que naturalmente Balneário Camboriú não são só esses prédios maravilhosos, fantásticos, na casa de milhões de reais, existem as pessoas, entre aspas, comuns, os trabalhadores que moram lá também. E também tem o Unipraias, que é o bondinho, o teleférico lá do lado da cidade, que é um passeio fantástico, tem um mirante maravilhoso lá para tirar fotos, além da obra que está sendo finalizada hoje. Eu estou gravando esse vídeo em 31 de outubro de 2021, então um projeto muito ousado, que lá em maio de 2021, quando eu estive, ele estava começando, e agora em final de outubro está sendo finalizado, que é a extensão da faixa de areia da praia central. Ao longo de todos esses anos, naturalmente, o mar foi consumindo um pouco da faixa de areia, então de 25 metros eles estão ampliando a faixa de areia para 75 metros quadrados, 75 metros. Então isso aí está trazendo uma expressiva valorização dos imóveis que ficam ali à beira-mar. Então esse projeto está sendo finalizado hoje, tá? E a título de curiosidade, minha família é italiana, então existe até eu tenho algumas piadinhas aqui de uns memes que circulavam, que os idosos italianos gostam de ficar vendo obras, até em tapumes, eles ficam ali fiscalizando as obras. Mas é interessante que essa obra lá do alargamento da faixa de areia, vários canais no YouTube, eu gosto muito de YouTube, mas tinham pelo menos uns 6 canais no YouTube que diariamente transmitiam essa obra, que durou aí cerca de 6 meses. Então, é claro, é interessante o projeto como um todo, então várias máquinas ali trabalhando, seja a draga que ia lá para o meio do oceano recolher areia, como os tratores, é muito interessante, mas me chamou a atenção de ver que tem 6 canais no YouTube que estavam transmitindo isso, às vezes 6, 8 horas seguidas, e até um canal que o pessoal é muito simpático, interagir, responderam ali online, falaram que chegaram a ter 1.300 pessoas em determinado momento assistindo essa obra. Então eu acho interessante realmente saber da obra, saber em linhas gerais, realmente ficar horas assistindo os tratores, movimentando a areia, para mim pelo menos é uma coisa bastante enfadonha. Mas é interessante ver que tem canais que transmitem isso, não sei se Brasil afora tem outros canais também transmitindo outros tipos de obra, mas fica a dica, e quem quiser conhecer também esses canais lá de Balneário Camboriú que transmitiram essa obra, que devem transmitir as próximas obras lá na cidade, eu vou passar aqui nos links, tá? Bem,
Outro projeto interessante que esses canais vão poder cobrir é o tal do BC Port, é o Porto de Balneário Camboriú. A implementação dele estava prevista para começar as obras em dezembro de 21 e a finalização em novembro de 24. Então lá na Barra Sul pretende-se ter uma estrutura muito bela, tem vídeos na internet que vocês podem ver o projeto, então planejado para começar agora em dezembro de 21, mas que eles pretendem receber transatlânticos de grande porte e que, diferente de outras cidades mundo afora, que a pessoa precisa pegar um ônibus, precisa pegar transporte para ir para os pontos turísticos na cidade, com esses transatlânticos atracando ali na Barra Sul, os turistas podem simplesmente andar para a grande maioria dos principais pontos turísticos. Então é um projeto bastante ousado que, para quem está acompanhando as obras lá em Balneário Camboriú, certamente vale a pena acompanhar. Tá? Bem, uma parte muito rápida que eu faria é que a minha família, minha mãe é capixaba, então a minha infância praticamente toda eu ia para Guarapari, que é uma cidade que fica a cerca de 60 quilômetros lá de Vitória, uma cidade muito bonita, que eu convido todos a conhecerem. Mas tem a praia lá de Meaípe, que ela passou por um processo de assoreamento bastante expressivo, então eu vou lá há muito tempo. E hoje você vai ver que essa praia, que tem bons restaurantes, tem uma das casas noturnas mais famosas lá do estado do Espírito Santo, essa praia de Meaípe, ela praticamente sumiu. A faixa de areia sumiu. Hoje é basicamente mar. Então talvez o governo do Espírito Santo, junto com a prefeitura de Guarapari, pode pensar em fazer um projeto similar ao que foi feito aí em Balneário Camboriú, tá? Fica a dica. Bem, muitas pessoas chamam Balneário Camboriú da Dubai brasileira. Eu acho que, fazendo uma analogia, muitas vezes com esses prédios bastante elevados que tem lá na cidade de Santa Catarina e lá nessa cidade dos Emirados Árabes Unidos, que inclusive também Dubai não é a capital dos Emirados Árabes Unidos, tá? Vale a pena dizer. Nunca estive em Dubai, pretendo ir em breve, mas eu acho que a comparação talvez não seja mais adequada. Além dos prédios altos, eu acho que Dubai tem um estilo de vida, tem questões assim bastante exageradas, até mesmo por ser um reino, um rei que manda lá no país, então eles têm mais liberdade para implementar o que querem, eles têm uma disponibilidade de capital muito elevado também, fruto da exploração de petróleo. Então aqui, Balneário Camboriú, por ser uma cidade, por ser gerida por uma prefeitura, naturalmente tem mais amarras de implementar os projetos faraônicos que a gente vê lá em Dubai. Então, só a título de curiosidade, eu pesquisei, então talvez cidades mais próximas, que quem quiser pesquisar no YouTube tem vídeos também muito bacanas, que eu acho que são mais próximas de Balneário Camboriú que Dubai. É muito difícil a gente mudar isso daí, né? Esse apelido. Mas eu acho que até mesmo Miami Beach, na Flórida, é mais parecido, que é uma cidade com empreendimentos bastante sofisticados, uma vida noturna bastante desenvolvida, um comércio sofisticado, shoppings com lojas de luxo. Então, o primeiro seria Miami Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. Segunda cidade que eu acho que é mais parecida com Balneário Camboriú é Gold Coast, lá na Austrália. E li também aqui, da cidade de Benidorm, na Espanha. Então, uma cidade que tem prédios muito altos, uma praia bonita, um estilo de vida mais parecido com Balneário Camboriú que Dubai. Mas espero estar lá em breve. Quem sabe minha próxima análise vai ser sobre o mercado imobiliário de Dubai. Bem, uma coisa que chama muita atenção, naturalmente, são os prédios altos, e esses prédios altos têm uma dificuldade técnica bastante elevada para serem construídos. Então, o mérito da engenharia brasileira de construir esses prédios altos, muitas vezes num solo que demanda algumas atenções por estarem ali, às vezes, próximo de um mangue, próximo de uma praia. Então, tanto na área de engenharia como na área de arquitetura, boa parte dos empreendimentos de Balneário Camboriú, nós como brasileiros devemos nos orgulhar por ver aquilo ali sendo consolidado aqui dentro do nosso país. É interessante ver também, existe um master plan, que é basicamente um planejamento da cidade como um todo,
que foi feito pelo escritório de arquitetura do falecido Jaime Lerner, que é um arquiteto que foi governador do Paraná algumas vezes. Então eles fizeram um master plan de alguns anos, de vários anos, que pretende um desenvolvimento maior da cidade como toda, a estrutura da cidade como um todo, então que vale a pena analisar também, tá? Só a título de curiosidade, aqui em Brasília, de forma geral na região central da cidade, a região que foi tombada pelo patrimônio histórico e artístico da humanidade, no caso a Unesco, os prédios aqui têm até 6 andares. Mas tem um bairro que fica a cerca de 15 quilômetros do centro, que é o bairro de Águas Claras, que lá você viu uma densidade populacional muito elevada e prédios muito altos. Mas só a título de curiosidade, os 3 prédios mais altos aqui de Brasília são o Sagitários, que fica em Águas Claras, 108 metros. Esse Tower Club Residence, que fica também em Águas Claras, com 104 metros. E o terceiro lugar, em termos de altura, é o Banco Central, com 101 metros. Bem, mas já em Balneário Camboriú, a gente tem alguns dos prédios mais altos do Brasil. São vários rankings que você pode pesquisar, tá? Atualmente, o mais alto, que é o One Tower, que é uma parceria da FG com a Avan, essa famosa loja de departamentos, ele está em construção, ele vai ser o prédio mais alto de Balneário Camboriú, mas atualmente os prédios consolidados, segundo o ranking que eu consultei, que vou colocar aqui na referência, são os seguintes. Bem, segundo o site ND+, um artigo escrito há 8 meses, os prédios mais altos por ordem vai ser, vamos começar então no 10º lugar, que é o Ibiza Tower, que tem 150 metros de altura, 43 andares. Em 9º lugar, o Serendipity Village, que tem 152 metros e 45 andares, da famosa construtora Embraed. Então, no topo dos prédios chama atenção os nomes, especialmente da FG e da Embraed. Em 8º lugar, o Olimpo Tower, que tem 157 metros e 44 andares, concluído em 2020, prédio da FG. Em 7º lugar, o Vila Serena Home Club, que tem 164 metros de altura e 49 andares, que é da Embraed. Em 6º lugar, o Ondas Residence, que tem 165 metros de altura, que foi concluído pela Fórmula F10 Empreendimentos. Em 5º lugar, o Splendida Tower, com 175 metros da FG Empreendimentos, concluído em 2019. Em 4º lugar, entregue em 2014, o Millennium Palace, que já foi o mais alto da cidade, que tem 177 metros de altura, com 46 andares, também da FG. Em 3º lugar, com 190 metros de altura, ou seja, quase o dobro do maior prédio aqui de Brasília, e 55 andares, o Epic Tower, da FG Empreendimentos, tá? Concluído em 2016. Em 2º lugar, o Infinity Coast, da FG Empreendimentos. Infinity Coast tem 234 metros de altura e 66 andares. Ele foi concluído em 2019. E o mais alto atualmente é o Yacht House, construído pela Pascoalotti GT, com 281 metros de altura. Então esse é o mais alto e, como eu falei, o One Tower está em conclusão e será o mais alto, e sempre novos projetos, novos empreendimentos que eles estão constantemente anunciando. O que chama atenção, eu falei, além dessa qualidade técnica da engenharia, arquitetura brasileira, chama atenção, por exemplo, esse Yacht House, que são 2 torres super imponentes lá na parte sul da praia. Ele foi projetado pelo estúdio italiano Pininfarina, que é um estúdio que já projetou vários carros da Ferrari. Então ele tem essa área de projetos de automóveis, né? Ferrari, Lamborghini, Maserati. Tem a parte de arquitetura também, que no caso está projetando esse Yacht House e outros empreendimentos na cidade. E tem um outro empreendimento de altíssimo luxo também, que está sendo entregue em breve pela Tonino, projetado pela Tonino Lamborghini,
que é um estúdio de arquitetura que tem sim associação com a marca de veículos de altíssimo luxo, que é a Lamborghini, também italiana. Bem, pessoal, finalizando, eu como brasiliense me chamou a atenção algumas coisas. Primeiramente, o contraste que existe entre esses prédios de altíssimo luxo com uma vida mais pacata, como por exemplo, um costume bastante tradicional é de você ver os pescadores lá nessa praia central, pescadores de tainha com seus barcos rudimentares, com as suas redes de pesca, indo lá pescar, saindo de um determinado ponto lá dessa praia central. Isso eu achei muito interessante, até dá belas fotos esse contraste. Outro contraste, até uma foto que eu vou colocar aqui para vocês, que eu mesmo tirei, que é um contraste de você ver a área antiga, que é o bairro da Barra, que é ligado por essa passarela belíssima. Então, do bairro da Barra, você tem uma igreja bastante tradicional, tem esse centro histórico, e desse centro histórico você já começa a ver esses arranha-céus belíssimos e super luxuosos, e muitas vezes tem até empreendimentos lá que já são entregues com vagas de veículos e vagas para barcos. Então eu tirei uma foto que pega esse contraste, eu achei muito interessante. E também lá nessa avenida principal da cidade, você vê as casas que são os heróis da resistência. Então aquela casinha pequena, de um andar só, num lotezinho pequeno. Então eu fico imaginando, hoje uma casinha dessa, num lote ali às vezes de 100 metros quadrados, você imagina quanto que deve valer, não a casa em si. Então essas casas, tem algumas casas, andando a pé você vê, então você imagina ao longo desses anos todos o assédio que os proprietários têm sofrido, e várias propostas, certamente na casa dos dezenas de milhões de reais, para se desfazer daquela pequena casinha que provavelmente foi construída há 40, 50, 60 anos atrás. Então esse é um ponto muito interessante. Me chamou a atenção, eu já andei em algumas imobiliárias aqui de Brasília. Eu sou membro do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, sou membro do Sindicato de Corretores de Imóveis, ou seja, eu sou conselheiro dessas duas instituições, não estou falando de forma particular, mas você andando nas ruas ali do centro, você vê imobiliárias muito luxuosas, com projetos de arquiteturas muito belos, e esses prédios, eles são apresentados em quadros com molduras muito bonitas e às vezes maquetes. Então as imobiliárias de altíssimo padrão, e imagino também que os corretores de imóveis que atuam lá na cidade de Balneário Camboriú, seja os que atuam com empreendimentos normais ou com esses empreendimentos de altíssimo padrão, também sejam pessoas muito qualificadas, que têm noção, seja do mercado imobiliário, noção de economia, falam outros idiomas, porque eu acredito que deve ter um investimento estrangeiro bastante expressivo lá na cidade, especialmente nesses empreendimentos de altíssimo padrão. Então me chamou a atenção a qualidade dessas imobiliárias. Penúltimo ponto, aqui em Brasília, essas áreas de lazer, normalmente elas são feitas de uma forma privativa, escondida, né? Então elas são feitas no fundo do prédio, na cobertura do prédio, e me chamou a atenção lá em Balneário Camboriú que boa parte dessas áreas de lazer, especialmente as piscinas, elas ficam na frente do prédio. Então ao lado da portaria principal, ou seja, quem está andando no calçadão, quem vai lá visitar um parente, vai visitar um amigo, vai ver a atividade ali na piscina. Então isso me chamou um pouco a atenção como um brasiliense, porque eu imaginei que, especialmente nesses prédios de altíssimo padrão, as pessoas iam gostar mais de privacidade, não tá em conexão com quem está passando ali na rua, mas é algo que aparentemente eu estou errado, porque até mesmo os novos projetos eles seguem essa mesma linha. Então a portaria normalmente de altíssimo padrão, com um projeto de paisagismo muito bonito, com a piscina, com um bar ali dentro da piscina. Então eu imagino que no verão as pessoas ficam ali curtindo a piscina, alternam com a praia, e quem está passando ali no calçadão vai ver todos os moradores, investidores ou inquilinos que estão ali temporariamente curtindo o verão ali na cidade. E por último, eu deixo algumas perguntas finais, tá? Eu fiz uma tabela de preços com alguns empreendimentos, peguei de sites. Então, de forma geral, aquele estudo lá
que eu falei no início do FIPZAP fala de 1 metro quadrado na casa de R$7.000, mas se você pega alguns anúncios de 3 imobiliárias diferentes, dá uma média aí de quase R$25.000 o metro quadrado na cidade, que é altíssimo. E tem alguns picos que a gente vê de empreendimentos com 33 mil, 34, 35, 36 mil reais o metro quadrado. E vale a pena dizer que é 36 mil metros quadrados, que é um preço bastante elevado, seja para a cidade de Balneário Camboriú, seja nível do Brasil, de forma geral. E são apartamentos, às vezes, de 400 metros quadrados, 450 metros quadrados, 3 vagas de garagem, vaga para lancha, vaga para jet ski. Então são empreendimentos de 6, 8, 10, 15, 20 milhões de reais. Então chama a atenção do analista que está vendo aí de forma inicial, né? Então, a título de curiosidade, então falei, vendo um índice aqui que eu gosto bastante de usar nas minhas análises, que é um índice do imóvel web. Então, esse imóvel web já utilizei para alguns trabalhos, então só a título de curiosidade, por exemplo, no Rio de Janeiro, existe o bairro lá do Leblon, Ipanema, que a gente vê empreendimentos também nessa casa de 36 mil reais, mas vamos dizer assim, a cidade mais comum, em média o Rio de Janeiro tem 1 metro quadrado na casa de 8.706, a zona sul do Rio, que é a área mais valorizada, 13.188 metros quadrados, R$13.188 o metro quadrado. Em São Paulo, a média é de R$ 9.439 o metro quadrado, sendo que as áreas mais valorizadas é a Zona Oeste, com R$ 11.312 o metro quadrado, e o Centro-Sul, com R$ 10.662. Em Curitiba, a média é de R$ 7.265 o metro quadrado, sendo que os bairros mais valorizados, ou seja, os mais caros, na verdade, eles custam lá, o bairro Matriz, 8.550 metros quadrados, Santa Felicidade, 8.368. E aqui no Distrito Federal, a gente tem a média da cidade de Brasília, que é a região do Plano Piloto, que é a região central de Brasília, em média R$ 10.888 o metro quadrado, sendo que a gente tem uma área de clubes, que tem alguns, são flats, são apartamentos menores, que a gente vai ver às vezes 13.456 metros quadrados, e tem um novo bairro, que é o bairro do Noroeste. Então tem a Asa Sul, a Asa Norte, que são bairros bem tradicionais, e eu moro e trabalho, eu estou falando aqui do meu escritório, no bairro do Sudoeste, mas o bairro do Noroeste, com empreendimentos residenciais até 6 andares, seguindo essa norma urbanística aqui da cidade, tem 1 metro quadrado na casa de R$ 13.874. Então, eu me pergunto, no caso, São Paulo, Rio, Curitiba, são cidades que basicamente quem comprar vai morar, então é uma cidade para residência. Então, para uma cidade de praia, aparentemente eu acho muito elevados os valores. Mas eu me pergunto, esses preços, eles vão se sustentar? É uma pergunta. Deixe seus comentários, faça suas críticas, se você discorda de alguma coisa que eu falei, escreva. Quiser discutir isso, vocês de algum núcleo de estudo, de alguma universidade, vamos gravar um vídeo, discutir esse tema, seja Balneário Camboriú ou outro mercado imobiliário, vamos conversar? Fala aqui, me chama, a gente pode marcar. Então, esses preços vão sustentar? Segundo lugar, o que eu vou perguntar para esses 2 corretores que eu vou entrevistar, esses imóveis de altíssimo luxo, de 6, 8, 10, 15, 20, 30 milhões, eles estão encontrando compradores? Esses imóveis são comprados à vista, normalmente entra uma permuta, são imóveis financiados, são brasileiros que estão comprando esses imóveis, são estrangeiros de onde? Então são perguntas que eu queria responder. A terceira pergunta, será que as pessoas não vão fugir dessa cidade tão pequena, que apesar de belíssima, mas que passar a investir em Itapema, passar a investir em Itajaí? Então são cidades bem próximas para quem está aqui assistindo o vídeo, que já tem empreendimentos de altíssimo padrão, são cidades que têm muitos prédios, mas que não tem tanto glamour como Balneário Camboriú. Mas será que as pessoas não vão deixar de frequentar Balneário Camboriú, deixar de investir nessa cidade, ir lá só para visitar e de repente migrar para outras cidades? O que eu me pergunto, eu até falei do Master Plan
que foi elaborado pela cidade, que é muito interessante, mas aparentemente parece que a cidade, o mercado imobiliário da cidade se desenvolveu e esse Master Plan planeja desenvolver a cidade, criando um polo de tecnologia, que se desenvolva outras indústrias. Então, para todo mundo que você pergunta Balneário Camboriú é construção civil e é a indústria do turismo. Então pretende-se desenvolver outras indústrias. Mas normalmente em outras cidades é o oposto. A cidade se desenvolve, outras indústrias se desenvolvem e depois você vai desenvolver o mercado imobiliário. Então eu me pergunto, será que outras indústrias vão se desenvolver nessa cidade? Quais indústrias? Será que indústrias limpas, área de tecnologia? Ou realmente a aptidão da cidade vai ser só turismo e construção civil? E claro que a construção civil vai chegar no limite, porque é um município bastante pequeno, só com... Eu me pergunto, falei das cidades que são parecidas com Balneário Camboriú, uma na Espanha, uma na Austrália, uma nos Estados Unidos. Tem outras cidades aqui no Brasil que você vê, fora essas grandes metrópoles, algumas cidades lá no Nordeste, uma cidade no Sul, alguma cidade que a gente vê que está tendo esse nível de desenvolvimento, mercado imobiliário, que está desenvolvendo a área turística também, ou alguma cidade que a gente vê com possibilidade de desenvolver como Balneário Camboriú e de repente competir com a mesma proposta. Tem alguma cidade no interior de São Paulo que você lembra? Então, por favor, me fale que eu quero saber. E penso também o seguinte, para uma cidade de férias, que é Balneário Camboriú, esse metro quadrado, ele vai se sustentar? Porque ao mesmo tempo que a cidade cresce, os empreendimentos são maravilhosos, mas será que, por exemplo, no verão, a exemplo do que eu vejo lá em Guarapari, aí no verão, às vezes você vê que a infraestrutura da cidade não está preparada para um aumento de 10 vezes a população. Então, a coleta de lixo vai continuar adequada? A questão de segurança pública na cidade vai continuar com a mesma qualidade que eles se gabam em ter? A questão de drenagem de água, será que nessas expressivas chuvas que vão acontecer na cidade, será que a cidade está preparada para isso? E mesmo no verão, quando você tem ali dezenas de outros veículos circulando, será que o transporte público na cidade está preparado também? Será que é muito legal você visitar a cidade fora de temporada, mas já que na temporada já não é uma cidade que é interessante visitar, porque tem muita gente, os restaurantes estão muito cheios, a infraestrutura pública não está legal, os serviços públicos, seja energia, seja água, seja recolhimento de lixo, não é legal? Então são todas essas perguntas que eu faço. Então, pessoal, a todos que chegaram até aqui, espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Muito obrigado, assine o canal, deixe os seus comentários, voltem aqui com frequência para ver outras análises imobiliárias, análise de projetos de arquitetura e também os imóveis que eu, como corretor de imóveis aqui em Brasília, estou vendendo. Muito obrigado. Galera, aqui é o Homem-Aranha. Eu quero mandar um abração para o Marcelo Cicoli e um abraço para todos os corretores de imóveis do Brasil, todo mundo que está aí no mercado imobiliário, hein? Um grande abraço do Homem-Aranha. Aqui direto de Balneário Camboriú, 8h30 da noite, vendo Cristo Luz, iluminando e abençoando toda a cidade. Aqui a gente vê a parte de trás, os prédios maravilhosos na orla aqui da Avenida Beira-Mar. Valeu demais essa visita.